vou falar de crise hipertensiva. É uma condição em que os altos níveis pressóricos estão acarretando ou podem acarretar um prejuízo agudo ao organismo. São divididas em três categorias: urgência hipertensiva, emergência hipertensiva e pseudocrise hipertensivas. Na urgência é quando tem risco de causar lesão em órgão-alvo. Já na emergência hipertensiva é quando há lesão de órgão-alvo com risco iminente de morte. As pseudocrises são as situações em que o aumento acentuado da PA é desencadeado por dor, por exemplo, cólica, cefaleia, fibromialgia, desconforto, tonturas, mal-estar, ansiedade, em casos de abandono de tratamento, ou por associação desses fatores. Quanto à fisiopatologia, então, os órgãos mais importantes, como cérebro, rim e coração, eles possuem um mecanismo de autorregulação. Ou seja, quando a pressão arterial média está muito elevada, eles induzem uma vasoconstrição, e o oposto, quando tem uma redução da pressão arterial média, para conseguir manter a irrigação ainda, induz uma vasodilatação. Só que isso tem um limiar, que no indivíduo sem comorbidade é de 60 a 120 e no hipertenso crônico é de 120 a 150. Ou seja, quando a pressão arterial média ultrapassa 150 nos pacientes hipertensos, lembrando que esses pacientes conseguiram melhorar esse sistema, melhorar não, aumentar o limiar de resistência. Quando ultrapassa 150, eles começam a ter a probabilidade aumentada de ter lesão de órgão. O efeito lesivo nos órgãos: no cérebro é a ruptura vascular, causando um AVE hemorrágico ou extravasamento de líquido, uma encefalopatia hipertensiva. No coração, a elevação das pressões de enchimento ventricular, causando um edema agudo pulmonar hipertensivo. Nos rins, pode causar uma hiperplasia arteriolar aguda. Quanto aos sintomas, os mais comuns são cefaleia e tontura, que falam mais a favor de uma urgência hipertensiva, porque cefaleia e tontura não está falando de lesão de órgão-alvo. Ao contrário de dispneia, déficit neurológico e dor torácica, que já falam a favor de uma emergência, de uma lesão de órgão-alvo. No caso de ansiedade, traduz muito uma pseudocrise. Então, como que deve ser a abordagem na crise hipertensiva? Na anamnese, deve ser observado se o paciente já não é portador de hipertensão crônica, justamente por causa daquele aumento do limiar do mecanismo de autorregulação, se ele não faz uso de drogas ilícitas, se ele faz o tratamento da hipertensão de maneira adequada. No exame físico, é interessante aferir a pressão nos dois membros superiores, em pé e deitado, e buscar sinais de lesão de órgão-alvo, como por exemplo o rebaixamento do nível de consciência, dor torácica, dispneia. Então, no fundo de olho, deve-se observar sinal de hipertensão intracraniana, como edema de papila, hemorragia retiniana. O hemograma, o exame de urina, o raio-x de tórax, o ECG e a ureia, creatinina e eletrólitos devem ser solicitados também em busca de lesão de órgão-alvo. Então, na urgência hipertensiva, a PA está acentuadamente elevada, sendo que existe um risco potencial de lesão aguda de órgãos-alvo. O paciente está estável clinicamente, geralmente apresentando cefaleia e tontura, apresenta uma pressão arterial de 220 a 160, a 220 por 120, sendo que tem que calcular a pressão arterial média, lembrando que a pressão arterial média é 2 vezes o valor da diastólica mais a sistólica dividido por 3, então aqui vai dar 440 dividido por 3 vai dar aproximadamente 340. Aproximadamente
113 por aí. O paciente está sintomático ou oligossintomático? Tem risco de evoluir para emergência hipertensiva, ou seja, lógico, né? Se tiver lesão, se o risco para ter lesão tiver, então vai ser uma emergência hipertensiva. O tratamento tem que ser com medicação oral. Lembrando que a PA ela deve ser reduzida em 25% da pressão arterial média em 24 a 48 horas com drogas orais. A gente tem aí o captopril, é o medicamento de escolha. Lembrando que não deve ser usado no caso de gestantes. No caso da furosemida, dos diuréticos, deve ser associado quando o tratamento antihipertensivo foi refratário e a hora que o paciente estiver estável, trocar a furosemida por um tiazídico. Propanolol é um bom beta-bloqueador a ser adicionado ao esquema. Nifedipina tá contraindicado, não se usa mais para tratar a urgência hipertensiva. A clonidina tem um bom efeito hipotensor, mas lembrado do seu efeito sedativo, então deve ser evitado em pacientes que têm déficits neurológicos focais. Quanto à emergência hipertensiva, necessita de redução imediata sim, nas 3 primeiras horas, 25% da pressão arterial média. E o tratamento é com medicação EV. As principais são encefalopatia hipertensiva, dissecção aórtica aguda, AVE hemorrágico isquêmico, edema agudo de pulmão hipertensivo, IAM e angina instável, eclâmpsia, hipertensão acelerada, maligna, crises adrenérgicas. Agora, quanto aos medicamentos a serem usados, o mais indicado é o nitroprusiato, que tem um início imediato e uma duração de 1 a 2 minutos. Vai ser usado a indicação vai ser na maioria das emergências hipertensivas. Se houver sinais de insuficiência coronariana, a nitroglicerina deve ser o medicamento de escolha. Se for em gestante, a hidralazina. E quando houver dissecção aguda de aorta, o metoprolol deve ser associado. Existem outros medicamentos como esmolol, furosemida, fentolamina, os bloqueadores de canal de cálcio, diltiazem e verapamil, que têm indicações mais específicas. Essas são as referências.